meus queridos, Deus nos abençoe. Com Deus é mais fácil. Meu nome é Eduardo Moreira e desejo que vocês todos sejam bem-vindos ao canal de evangelização. Com Deus é mais fácil. A nossa missão aqui é evangelizar. Por isso eu te convido, se inscreva no canal, convide seus familiares para se inscrever, compartilhe esse vídeo para os seus familiares, para os grupos, seus amigos, para que todos possam conhecer a palavra de Deus. Nós estamos fazendo 40 encontros lendo o livro do evangelista João, o Evangelho de João. Nós hoje estamos no 20º encontro. Chegamos até aqui na metade. Então é uma graça. A partir de agora você vai perceber que os textos são um pouquinho mais longos e vai começar a trama para destruir, ou seja, prender e matar Jesus. Então nós vamos começar hoje com o capítulo 9 do Evangelho de João, que assim diz a respeito do cego de nascença. Caminhando, viu Jesus o cego de nascença. Os seus discípulos indagaram dele: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem este pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifestem as glórias, as obras de Deus. Enquanto for dia, cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou. Virá a noite, na qual já ninguém pode trabalhar. Por isso, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão, fez um pouco de lodo com a saliva e com o lodo ungiu os olhos do cego. Depois lhe disse: Vai, lava-te na piscina de Siloé. Esta palavra significa emissário. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto mendigar perguntavam: Não é este aquele que sentado mendigava? Respondiam alguns: É ele. Outros contestavam: De nenhum modo é um parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Perguntaram-lhe então: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: Aquele homem que se chama Jesus fez lodo, ungiu-me os olhos e disse-me: Vai à piscina de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e agora vejo. Interrogaram-no: Onde está esse homem? Respondeu: Não o sei. Levaram então o que fora cego aos fariseus. Ora, era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Os fariseus indagaram dele novamente de que modo ficara vendo. Respondeu-lhes: Pôs-me lodo nos olhos, lavei-me e vejo. Diziam alguns dos fariseus: Este homem não é o enviado de Deus, pois não guarda o sábado. Outros replicavam: Como pode um pecador fazer tais prodígios? E havia desacordo entre eles. Perguntaram ainda ao cego: Que dizes tu daquele que te abriu os olhos? É um profeta, respondeu ele. Mas os judeus não quiseram admitir que aquele homem tivesse sido cego e que tivesse recobrado a vista, até que chamaram seus pais e os interrogaram: É este o vosso filho? Afirmais que ele nasceu cego? Pois como é que agora vê? Seus pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego.
mas não sabemos como agora ficou vendo, nem quem lhe abriu os olhos. Perguntai-o a ele. Tem idade, que ele mesmo explique. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, pois os judeus tinham ameaçado expulsar da sinagoga todo aquele que reconhecesse Jesus como o Cristo. Por isso é que seus pais responderam: ele tem idade. Perguntaram. Tornaram a chamar o homem que fora cego, dizendo-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Disse-lhes ele: se esse homem é pecador, não o sei. Sei apenas isto: sendo eu antes cego, agora vejo. Perguntaram-lhe ainda uma vez: que foi que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: eu já vos disse, e não me destes ouvido. Por que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, tornar-vos também seus discípulos? Então eles o cobriram de injúrias e lhe disseram: tu que és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas deste não sabemos de onde ele é. Respondeu aquele homem: o que é de admirar em tudo isso é que não saibais de onde ele é, e entretanto ele me abriu os olhos. Sabemos, porém, que Deus não ouve a pecadores, mas atende a quem lhes peça culto e faz sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer nada. Responderam-lhes eles: tu nascestes todo em pecado, e nos ensinas? Expulsaram-no. Jesus soube que o tinham expulsado e, havendo-o encontrado, perguntou-lhe: crês no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Disse-lhe Jesus: tu o vês, é o mesmo que fala contigo. Creio, Senhor, disse ele, e prostrando-se, o adorou. Jesus então disse: vim a este mundo para fazer uma discriminação. Os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram-no e perguntaram: também nós somos acaso cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora pretendeis ver que o vosso pecado subsiste. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Queridos no Senhor, que graça, que maravilha de passagem bíblica! Olha só que interessante. Os próprios discípulos de Jesus perguntam quem é que pecou, se foi o cego ou os seus pais. Jesus fala: nem os seus pais, nem ele, é para que se manifestem as obras de Deus. E assim se manifestou as obras de Deus. O cego voltou a enxergar. Ou melhor, o cego começou a enxergar, porque ele era um cego de nascença, então ele nunca havia enxergado. Queridos do Senhor, o interessante é que depois que Jesus cura ele, todos queriam saber quem o curou, como curou, e ele vai falando como é que foi curado e quem o curou. Os fariseus, diante do milagre, diante da obra, não quiseram dar esse título, esse milagre, essa obra a Jesus.
inclusive falou para o cego para ele dar glórias a Deus. E ele deu glória a Deus, sim, crendo em Jesus. E ainda falou para eles que, ao eles falarem para o cego que Jesus não era uma pessoa de Deus, não tinha vindo de Deus, era um pecador, porque tinha curado ele no sábado, e o cego já responde: mas nunca se ouviu dizer que alguém abriu os olhos a um cego de nascença. Se esse homem fosse pecador, não teria tal poder, tal milagre, se esse homem não fosse de Deus. E eles ficaram injuriados, começaram a injuriar o cego, ou melhor, aquele que era cego. E ele saiu da frente deles e ainda falou para eles: por acaso vós quereis também ser os discípulos dele? Então eles injuriaram, expulsaram da sinagoga, e Jesus ficou sabendo que eles expulsaram o cego. Mas Jesus encontra novamente esse homem e pergunta: crês no Filho do Homem? Ele fala para Jesus: quem é ele, Senhor, para que eu creia? É esse que fala contigo. Ora, aquele homem reconheceu que o mesmo que tinha aberto os olhos, o próprio Jesus, ele o reconheceu, Jesus, como o Senhor, como o Filho do Homem, e ele se prostrou e adorou. Ele reconheceu a obra, reconheceu Jesus como o Senhor e creu, o adorou. E Jesus deixou um alerta: vim para fazer uma discriminação. Os que veem, não vejam, e os que não vejam, voltem a ver, passem a ver. Queridos do Senhor, que Deus nos abençoe. Curta, se inscreva, comente o que você está achando até agora desses encontros. Tem acrescentado algo em sua vida? Tem sido bom para você, para a sua fé, para a sua família? Testemunho, querido de Deus. Amanhã, nosso 21º encontro, nós vamos falar do bom pastor, Jesus. Amém!